Olá, eu sou Vinícius Cardoso, do 4º período de farmácia da Faculdade Multivix Cachoeiro, e hoje eu vou apresentar, junto com os alunos André Zucoloto e João Vitor Albino, um trabalho de parasitologia sobre o tema elefantíase, ou também conhecido como filariose, que é uma condição clínica caracterizada pela infecção parasitária com as filárias. A filariose linfática é provocada pelos parasitas Ucherea bancroft, Bugria malawi e Bugria timori. A filariose é uma doença erradicável, mas também é uma doença incapacitante quando chega a estágios avançados nos indivíduos. É uma doença muito presente em regiões tropicais e subtropicais. O clima favorece muito para que essa doença continue acontecendo. Os lugares que têm mais destaque, endêmico dessa doença é a África, a Ásia, a América Central e a América do Sul. No Brasil hoje, as áreas endêmicas estão localizadas nas cidades do Pará, de Pernambuco e de Alagoas. Mas é uma doença com poucos casos, e é uma doença que acontece muito pela falta de saneamento básico. Então, essas regiões são regiões com um clima muito quente e são regiões pobres também, que é onde mais acontece essa enfermidade. Para que a gente entenda o ciclo da filariose, a gente precisa compreender os aspectos de transmissão. Uma vez que o mosquito não infectado pica um humano que está parasitado, ele absorve as microfilárias, que é a fase que... No mosquito, a microfilária se desenvolve e se divide em larvas de primeiro estágio e larvas de segundo estágio. Quando o mosquito parasitado tem contato com o humano não parasitado, através da picada, o humano absorve as larvas de segundo estágio. Essas larvas, elas vão caminhando para os vasos linfáticos, que é um local onde se tem condições propícias e favoráveis para que ela continue se reproduzindo, se dividindo e amadurecendo. Uma vez nos vasos linfáticos, ocorrendo a reprodução sexuada, os vermes machos e fêmeas, eles liberam as microfilárias de novo no sangue linfático. E essas microfilárias ficam circulando, possibilitando que novos mosquitos não parasitados piquem esse indivíduo agora parasitado e se infectem, reiniciando o ciclo. Assim, cada vez mais pessoas vão sendo parasitadas, mosquitos vão sendo parasitados, e vale destacar que o ciclo de vida dessa parasitose é um ciclo heteroxeno, que é um ciclo que depende de 2 indivíduos para que ele aconteça. Então, o hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário é o mosquito. E toda vez que o mosquito não parasitado pica o homem, é parasitado, ele tende a picar mais pessoas e parasitando cada vez mais a população. Vale destacar também que os vermes adultos, eles acabam provocando uma inflamação crônica, que levam ao aumento dos vasos linfáticos e levam também à fibrose. Isso ocasiona no bloqueio do fluxo linfático e acaba prejudicando a maneira como esse fluido ele é drenado. Acaba que, por consequência disso, gera uma retenção de líquido nos tecidos. Isso se explica pela presença contínua de filárias no sistema linfático, que acaba desencadeando uma resposta inflamatória. E essas células inflamatórias, como macrófagos, citocinas pró-inflamatórias, contribuem cada vez mais para o dano tecidual e a formação de tecido cicatricial. No Brasil, o Culex é o principal transmissor. Em geral, as microfilárias têm periodicidade para circular no sangue periférico, atingindo concentração máxima à noite, entre as 10 horas e as 2 horas da manhã. A apresentações clínicas de indivíduos expostos dependem de vários fatores, incluindo a resposta imune do hospedeiro.
As microfilárias por si só, na corrente sanguínea, não causam nenhum distúrbio. O parasita adulto provoca uma relação inflamatória local com componentes humoral e celular, que causa hipertrofia vascular, levando a uma inflamação no sistema linfático, fazendo com que o paciente desenvolva um grande inchaço, também conhecido como edema, em seus membros e pontos como os seios, bolsa escrotal. A maioria dos casos é assintomático. Raramente, danos a longo prazo, o sistema linfático causa inchaço nas pernas, nos braços e nos órgãos genitais. Em alguns casos, não apresenta sintomas, mas também as pessoas podem ter inchaço ou inchaço dos glândulos. Bom, meu nome é André e eu vou falar sobre a filariose linfática. Bom, as manifestações da filariose linfática, ela é tanto causada pela microfilária, que é o estado larval do filarídeo, quanto pelo verme adulto. Alguns pacientes eles podem ser assintomáticos, outros têm a doença na forma aguda e outras na forma crônica. Os pacientes que possuem a doença no estado de assintomático, ele tem a doença, ele tem um verme no vaso linfático, mas ele não apresenta sintomas ou sinais. Agora, já na fase aguda, o paciente ele tem a inflamação no vaso linfático, ele demonstra os sintomas, os sinais que são fraqueza, fadiga, dores musculares, cefaleia, que é dor de cabeça. E um caso interessante sobre o parasita, que em mulheres ele tem preferência por membros da região inferior e já no homem ele tem preferência pelos vasos linfáticos da região escrotal. Agora, sobre os pacientes que têm a doença na fase crônica, ele pode ter a elefantíase, a hidrocele e a quilária, que já são os quatro casos da filariose linfática. Sobre o diagnóstico, pode ser também pela coleta de sangue, que o mais indicado é entre 10 horas da noite até 1 hora da manhã, porque o parasita ele tem hábitos noturnos. Por isso, o ideal é ser entre esse horário, que o diagnóstico pode ser mais provável de não ter um falso negativo. Também pode ser pela urina, que quando o paciente tem o verme nos vasos linfáticos, a urina vai estar num estágio mais pastoso. Ou também pode ser pelos anticorpos, mas também não é tanto utilizado aqui no Brasil. E sobre o tratamento, é através de um medicamento chamado cloridrato de dietilcarbamazina, que ele é aprovado aqui no Brasil, que a Anvisa aprovou e é fornecido pelo SUS. Ele é de uso oral e é utilizado através da quantidade de quilos que o paciente possui. Um dos fármacos também utilizados para o tratamento dessa parasitose é a ivermectina. E todos esses fármacos, tanto a ivermectina, a dietilcarbamazina ou albendazol, são utilizados para realizar a eliminação das microfilárias e os vermes adultos do sistema linfático. É necessário que se tenha uma administração em massa, que seja algo bem grande e consiga atingir o maior número de pessoas nessas áreas endêmicas, para que esse índice abaixe. Em estágios mais avançados da doença também podem ser utilizados antibióticos. E além do tratamento antiparasitário, é necessário que sejam vistos os sintomas do paciente, né, como o inchaço, né, as deformidades que ficam no paciente. E
utilizar de técnicas, medidas de fisioterapia, para realmente melhorar essa área. Se evidencie que as medidas de profilaxia funcionaram, é necessário que tenha um controle de vetores, né, envolvendo o uso de mosqueteiros com inseticida, drenagem de águas estagnadas, conscientizar a população de educação e saúde, né, com programas que ofereçam essas informações para a comunidade, né, de como resolver essa parasitose, né, de como evitá-la. E cabe ao governo também melhorar as condições sanitárias do país, né, que está passando por uma situação endêmica dessa parasitose. É necessário que o governo se atente às condições sanitárias, porque contribuindo com o aumento do saneamento básico nessas áreas, você diminui os casos dessa doença. E é necessário que o governo, né, paralelo a essa melhora, ele fiscalize de fato essas áreas para ver se elas estão sendo realmente assistidas, né? E principalmente as pessoas que já estão acometidas pela elefantíase, que elas tenham um tratamento adequado, que não só olhem para as pessoas que estão em zona de risco, mas também olhem para as pessoas que já estão parasitadas. É necessário também que o governo, né, e os cientistas continuem pesquisando, né, cada vez mais, para que nós chegamos a outras formas de abordagem, né, de tratamentos, para que a gente consiga um êxito cada vez maior no tratamento da elefantíase, para que a gente consiga realmente erradicar ela de fato e que as pessoas parem de se contaminar com essa parasitose.